Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos da viagem da Alemanha para a Itália de carro, hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa visita em Cássia. Foi bem legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com algum amigo. Bora lá? Bom dia, pessoal, e acabamos de chegar em Cássia. O que nós viemos fazer aqui, meu amor? Eu tenho uma história com Santa Rita de Cássia que perdura durante toda a minha vida. Quando eu nasci através de uma promessa que minha mãe fez para Santa Rita de Cássia, apesar da minha mãe não ser católica. Não é mais, né? Católica, Não é mais, ela é evangélica na agora. Ela fez uma promessa para Santa Rita e como ela já vinha do segundo parto sem sucesso, né? No caso, Pedro é o terceiro. Eu sou a terceira. Então, ela, como Santa Rita de Cássia é das causas impossíveis, ela disse que se eu nascesse, eu seria dedicado a ela, ela seria minha madrinha, minha protetora. E assim aconteceu. Eu sou o primeiro que vingou. Minha história com Santa Rita começa daí. Só que a vida passou e a gente não se apega a essas coisas. Só que num dado momento, pela primeira vez, eu resolvi fazer um pedido. Fiz o pedido e o pedido aconteceu. E isso me trouxe um pouco de fé e eu vim pagar essa promessa relacionada ao pedido. Por isso estou aqui. Estamos aqui, né? E eu peguei carinho por ela e vim conhecer aqui. Eu vou mostrar pra vocês, é muito bonito mesmo. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha, pra lá tem um estacionamento, é pago, é 3 euros por hora. Aqui tem uma escada rolante, tem elevador ali também, né? Tem restaurante.
que a gente fala o oratório do estigma, porque foi nessa capela que ela teve a experiência mística do estigma. Então são vários dados bastante interessantes também sobre isso. Ali naquele relicário pequenininho tem um pedacinho do Rosário de Santa Rita, que é só um pedacinho, embaixo tem a foto ampliada e dentro tem o original. E aqui dentro desse outro relicário tem o anel original de Santa Rita, de casamento. E embaixo tem, sim, as duas mãozinhas, né, do pacto nupcial. Sim. Então, arte medieval, 600 anos de anel. Muito bem. Sim. Bem pensado, inclusive para a época, né? Sim, sim, sim. A gente imaginar que não... Hoje dá a impressão, realmente, quando a gente vai vendo certas coisas que a gente tem cultivado, a impressão que a gente andou para trás. Eu observo isso principalmente A arquitetura, na arte, em tudo, né? A impressão. Aqui tem a data de fabricação do sarcófago, então 1457, que é o ano oficial da morte. Santa Rita é um dos poucos santos que tem uma controvérsia um pouco a respeito de quando ela morreu. Então a gente até foi uma das coisas que fez com que fosse muito tarde a canonização de Santa Rita, que é só em 1900. Então a beatificação foi em 1628 e várias dessas inconsistências históricas fizeram atrasar o processo. Então, Papa Leão XIII falou assim, não, nós vamos canonizar Santa Rita, vocês colocam uma data, tem que ter uma data. Então, eles falaram, em 1457, a gente tem certeza que ela tinha falecido. Então, eles pegaram essa data para ser a data oficial. Um dia a gente já sabia que era dia 22 de maio, porque na igreja onde está sepultada a família dela, o padroeiro é São Montano. E a festa do padroeiro é 22 de maio. Então a gente sabia que ela morreu no mesmo dia daquela festa. Então esse desenho, é a primeira representação artística de Santa Rita. Quase 300 anos. Aquele é o primeiro sarcófago? Aquele é o primeiro. São 288 anos ali. O segundo, esse é um presente do rei Carlos II da Espanha. E aí, esse aqui tem a data também, 1745, e o corpo ficou aqui quase 200 anos, 185 anos. Que o terceiro é aquele que tem na Basílica, então só são três, aquele de 1930. Então, esse daqui, a gente já vê que é estilo barroco, lenho dourado, que para nós é familiar. Dá para ver também que Santa Rita não era grande, tinha 1,57 m, Santa Rita pequenininho. E aqui já tinha um lacre para ninguém tocar mais no corpo de Santa Rita. Então podia ver, mas ninguém podia tocar. Enquanto naquele outro já era fácil de tocar, as pessoas colocavam um lenço para abençoar, colocavam o rosário. Hoje, tecnicamente, quando a gente vai negar, aquele é o corpo mesmo de Santa Rita. Mas ele tecnicamente é uma múmia. Então todas as partes moles secaram. Então, antes do terremoto, o corpo de Santa Rita não era assim. O corpo de Santa Rita tinha todas as carnes ainda em estado natural, como se ela estivesse realmente dormindo. Então, o documento que a gente tem antes do terremoto, mais recente, o grande terremoto, por que eu falo isso? Porque hoje a cidade tem 3.000 habitantes. Eu falei para vocês que era grande, porque se a gente pensar 1400, a gente pegar Bolonha, Firenze, Veneza, então 20.000 pessoas é uma cidade bastante considerável. E então a gente pensando uma cidade desse tamanho, o terremoto de 14 de janeiro de 1703 destrói 75% dessa cidade. Então 3/4 desmoronado, gente morta. O monastério desmorona também. A igreja, a primeira igreja de Santa Rita desmorona também. E onde estava o corpo, estava esse sarcófago ali. Então as irmãs, elas sobrevivem ao terremoto, que embora desmorona, não cai tudo. Elas vão resgatar onde estava o corpo, foi uma das partes da igreja que
que não caiu. Se vocês entrarem, do lado de Santa Rita tem uma capelinha. Então, se vocês entrarem ali, vocês olharem profundo, tem um afresco antigo de Santa Rita e embaixo tem uma grade. É ali que ficava o corpo de Santa Rita. Então dá para ver rachada a porta em cima, de onde tinha o corpo. Esse terremoto foi de 1703. 1703. Então elas foram resgatar o corpo de Santa Rita. Aí elas abriram o caixão, pega só o corpinho de Santa Rita e traz junto com elas, ficam morando em barracas aqui dentro do monastério. E o corpo fica numa barraca também. Então, depois desse terremoto, no contrato de fabricação da nova igreja, aí tem um número específico. E eles falam: a gente quer construir a igreja. Tchau. O contrato é de junho de 1704. Aí eles falam: a gente quer construir a igreja rápido porque nós temos medo de prejudicar o corpo que está exposto à umidade da neve, o calor depois do verão, que não é pouco também. Então a gente imagina, depois desse terremoto, é quando o corpo começa a secar. A gente não sabe tudo certinho, porque as irmãs tinham muito medo de serem acusadas, elas, de terem danificado o corpo. Então elas começam a não abrir mais o sarcófago, não deixar mais ninguém ver o corpo, elas começam a esconder. Então a gente não sabe documentação, porque elas tinham vergonha do corpo estar começando a secar. Então aí isso foi em 703. Então aqui, quando desmorona tudo, a gente consegue reconstruir com uma doação muito grande que faz o rei de Portugal. Então Dom João V, então dos reis que a gente teve no Império, no Império e pré-Império, esse é o pai da Dona Maria, que é a mãe de Dom João VI. Então ele tinha um câncer embaixo do olho esquerdo, faz um voto para Santa Rita também, recebe a cura desse câncer e fica muito devoto. Então quando ele escuta que o monastério está terremotado, então ele manda vir ouro para o Brasil para poder reconstruir o monastério. Então tem parte do Brasil. Tem uma parte de cada um de nós. Quando vocês descerem a porta que a gente entrou, em cima tem o brasão de Portugal, o escudo de armas, e aí tem uma mensagem de agradecimento das irmãs quando morreu Dom João V, em 1750. Então tem ali uma mensagem em latim de agradecimento. Então foi assim que eles conseguiram reconstruir. Depois disso, o rei da Espanha deu essa outra urna, então já foi tudo conveniente, que aí foi descoberto que o corpo estava se deteriorando, estava secando, estava sofrendo uma modificação. Então aí o Papa mandou colocar um lacre para ninguém mais tocar em Santa Rita. O rei mandou fazer essa urna de presente, então deu tudo certo, acabou colocando aqui Santa Rita. E essa roupa, de 20 em 20 anos a gente acaba trocando porque fica velha. Então vem uma equipe com um médico, uma delegação, tudo juramentado, vem representantes importantes do Vaticano, o prior, a priora do monastério, e aí eles trocam, observam o corpo, fazem anotações, se tem alguma diferença ou não da última vez, e aí colocam a roupa nova. E essa é a última que foi usada. Aí depois essa roupa também vira relíquia. Então quando trocar aquela, ela vem para cá. E essa é aquelas que a gente manda para as paróquias em todo mundo. Os padres, os bispos fazem uma solicitação. Então vai um pedacinho dessa roupa que ela usou, no caso depois de morta. Que vocês verem a roupa, quando esse retrato que a gente chama de o verdadeiro rosto de Santa Rita. Então antes do corpo secar, essa porque não é um desenho, os outros são desenhos, esse é um retrato. Porque o artista, ele via Santa Rita no caixão, dentro tem o caixão primitivo, então ele via Santa Rita no caixão e ele fez esse retrato. Então são muitos dados que são muito interessantes da história, a parte histórica, porque a gente acaba conhecendo a versão popular de Santa Rita. Que a gente não despreza, porque é uma versão piedosa que gerou em cima de uma história de uma mulher que foi extraordinariamente forte no confronto das diversas
gente fala dos desafios que ela foi tendo na vida. Então são coisas bastante extraordinárias. Por exemplo, esse estigma que tem, poderia ser uma história, parece uma coisa só, um negócio, um fenômeno espiritual, tal, que Padre Pio tinha os estigmas. Quando ele morre, os estigmas desaparecem. Então são feridas que aparecem no corpo. Então muitas pessoas dão várias explicações de quais seriam as origens. Eles tentam, o próprio Padre Gemelli, que era um médico que foi muito importante aqui onde tem o hospital lá em Roma, Gemelli, era um padre franciscano, era ateu, se converteu, virou um padre, virou franciscano, era contemporâneo do Padre Pio, então foi visitar o Padre Pio, e aí ele desenvolveu a teoria de que essas feridas eram autossugestão do Padre Pio, então uma somatização provocava. São Francisco, 200 anos antes de Santa Rita, tinha os estigmas, quando morre desaparece. Santa Rita, a cicatriz tem até hoje no rosto dela. Então a gente consegue estudar onde tem a cicatriz. No reconhecimento do corpo de 1975, tem um registro, ficou bem claro, onde tem a cicatriz tem uma perfuração craniana de formato circular de 0,5 milímetros de diâmetro e 25 milímetros de profundidade. Porque na história da experiência mística, ela estava nessa capela, ela tem um sonho com Jesus na cruz, ela estava meditando porque era Semana Santa, então era bem a paixão do Senhor. Ela está meditando, tem um sonho, dorme, tem esse sonho, e no sonho Jesus pega uma espinha da coroa, por pedido dela, e crava na testa dela. Então quando ele faz isso no sonho, ela acorda, mas com uma dor forte aqui, põe a mão e está saindo sangue. Então depois dessa experiência mística, desse sonho, vai ter sempre essa ferida que não vai cicatrizar mais. Então, esse lugar que vocês estão vendo era uma despensa. Essa ferida tinha um cheiro muito forte, muito desagradável. Então as irmãs pegam a cama dela e fazem um isolamento, colocam na despensa, que era um lugar que não tinha janela, fizeram do tamanho que elas acharam melhor, um buraco na parede só para passar um pouco de ar, para não espalhar esse cheiro para todo o monastério, e ela fica nesse isolamento os últimos 15 anos. Então, por causa desse cheiro. Então, quando os médicos descobriram essa perfuração no crânio, acharam interessante, porque eles começam a fazer conjecturas. Uma, como poderia ser dado esse tipo de trauma? Porque dá para fazer um trauma no crânio, mas sem fazer ele rachar, seria preciso um instrumento cirúrgico, um tipo de broca realmente porque senão, do contrário, em italiano se chama spacca, né? Então racha. E não é assim. E obviamente eles não conseguem ter teorias de como essa infecção não teria se alastrado, progredido, evoluído. Sim. Mas para eles explicaria o cheiro muito forte de podre. Vamos conhecer um pouco lá fora, é muito interessante. Então, esse cheiro muito intenso de podre, para eles, uma osteomielite poderia explicar. Porque a inflamação não seria na carne, seria no osso, então pior. Isso é um dado. Em 1995, veio aqui visitar o santuário, tinha um congresso numa cidade aqui perto, Sebastião Blodante. Falo assim em português, Sebastiano Blodante. Era o presidente da comissão de estudo do Santo Sudário de Turim, que é uma outra relíquia interessantíssima, porque aquilo é feito à semelhança de um raio-x, de uma explosão de energia radioativa que deixa essa marca no tecido, que quando vê o negativo é interessantíssimo. Então a reprodução tridimensional de um corpo de uma pessoa num tecido dessa antiguidade, que ninguém sabe como se formou isso. Então, esse doutor médico, que é presidente dessa comissão de estudo, veio aqui. E ele soube que Santa Rita tinha essa cicatriz até hoje. Então, pediu para ver de perto. Quando ele vê, o formato da cicatriz deixou ele muito impressionado, porque não era uma ferida qualquer afórmica. Ela tem o formato de um 3 ao contrário,
que eles são refinados, então eles falam um epsilon, para falar em grego, né? Então, no Santo Sudário tem uma mancha de sangue que é muito evidente, porque ela chama muita atenção em cima do olho esquerdo, no mesmo formato. Então ele pede para a madre para fazer um estudo comparativo com os documentos necrológicos de Santa Rita, e aí ele faz a cicatriz que tem Santa Rita, é o mesmo formato, mesma dimensão, as proporções com o centro do rosto, o nariz, a triangulação, tudo igual essa mancha que tem no Santo Sudário. Então, uma coisa que é muito interessante. E isso foi publicado. Dá para baixar no Google, coloca Sebastiano Rodante, Spina Santa Rita, tem a publicação em 1997. Aqui, a gente podia entrar antes, tem as portas da antiga Capela das Irmãs. Então, quando Santa Rita aparece no monastério, Santa Rita é encontrada dentro dessa capela. As irmãs descem para fazer oração, elas abrem a porta, dentro estava Santa Rita dormindo na corda, quando as irmãs chegam. Aqui tem a videira também, que é uma outra história da geografia de Santa Rita interessantíssima, que está aqui até hoje. Tem o poço que ela usava para aguar a videira, e aqui tem a própria videira, que agora é só fazer a limpeza para a próxima estação, que ela está produzindo ainda. Então, aqui tem esses buraquinhos, que são a casa das abelhas que vieram morar aqui no monastério depois que morreu Santa Rita. A gente fala as abelhas de Santa Rita. O gênero dessas abelhas é Osmia. Então elas não fazem mel, não fazem cera, são polinizadoras solitárias. É um gênero muito interessante, porque elas fazem a casinha delas num raio inferior a 90 metros da melhor seleção de flores que elas conseguem encontrar. Então elas vieram depois da morte. E os documentos antigos, até esse reconhecimento que eu falei para vocês, do corpo de Santa Rita, que ela não tinha nem uma mancha na mão de decomposição, a cor do rosto. Isso é em 1682, o terremoto é em 1703. É o último reconhecimento que tem do corpo, antes do terremoto. Ela estava praticamente, só faltava respirar, uma pessoa estava dormindo, não estava morta. Eles falam desse cheiro muito intenso, muito agradável, uma fragrância muito boa, que ninguém sabe dizer do que é. E o interessante é a mudança, né? Porque inicialmente era um odor forte. Era um fedor. E depois, e aqui nesse lugar que a gente consegue ver ainda aqui atrás, é o lugar que ela faleceu. E é o lugar que eles dizem que começou o perfume. Então, o Padre Cavallucci, a primeira biografia mais antiga que tem, é de 1610. Bastante tardia para a data da morte de 457. Então, 200 anos depois, Padre. Aqui dá para ver a parte antiga e a parte nova do monastério do outro lado. Então, aqui tem a parte nova e a parte antiga. E essa aqui é a janelinha do quarto que ela ficou os últimos do isolamento. Então ali é uma janela normal. Sim. E aqui é a janelinha do quarto que ela ficou. Então foi aqui que ela faleceu. Então quando ela estava em agonia, eles tocaram os sinos e deixaram as pessoas entrar aqui para rezar. Então, quando ela morre, quem estava fora vê como a luz do lampião do quarto tivesse, não era elétrica, mas como se tivesse crescido a luz, faz como um flash assim, e começa o cheiro. Então, a rosa que ela recebeu foi em janeiro. Então, aí começa esse cheiro que não é de rosa precisamente, é um cheiro muito bom que ninguém ousa definir. E aí as irmãs pegam as roseiras lá daquele jardim e plantam aqui. Então essas são as roseiras lá de Rocaporena, da casa atrás da casa onde ela morou com as crianças, depois do marido morrer. E aqui tem outras variedades de rosa, mas essas são as de Rocaporena. E ali dá para ver um pedaço da parte mais nova do monastério.
Bom, vale a pena registrar que depois de toda essa visita, aqui dentro... Não consegui filmar tudo, mas eu pedi autorização dele para registrar, mas não deu, e ele tinha que rezar a missa de 10h30. Gente, nós não marcamos nada, simplesmente nós chegamos, Pedro perguntou a um padre que estava lá onde era que podia deixar a imagem, e aí o padre falou, vocês são da onde? Do Brasil? Temos um padre brasileiro aqui, que vem rezar a missa de 10h30. E aí quando a gente estava saindo, ele estava chegando e nos recebeu super bem. Eu acho que eu nunca fui tão bem recebido em lugar nenhum onde eu passei, independente de ser... Eu acho, ele no final nos deu o contato dele, é Frei Bruno. Muito obrigada, Frei Bruno, Frei Bruno, se o senhor estiver nos vendo, muito obrigado. Pelo dia de hoje, foi... Alguns centímetros depois... E chegamos em Roca Porena. Tem esse largo aqui que dá para estacionar, mas tem estacionamento ali na frente também. Deixa eu virar aqui para você. Tá vendo a cruz? Bom, pessoal, e lá de baixo tem um caminho por trás da casa que ela morou quando foi casada, que chega aqui nesse horto. A gente vai subir, não é uma subida, viu? Que a gente tá aqui com 2 palmos de língua pro lado de fora. Mas vale a pena, a vista da cidade é maravilhosa. E aqui, conta um pouquinho, foi aqui, nesse lugar, o lugar da Rosa. A história da Rosa é a seguinte, esse aqui, esse horto, é o Jardim do Milagre, que conta a história de que nos últimos dias de vida de Rita, ela estava muito doente e pediu para uma prima, com a voz bem baixa, pediu para ela pediu uma rosa e figos. Só que em janeiro era impossível encontrar rosas e figos aqui, por causa do clima, né, temperatura. Mas tudo bem, a prima veio. E quando chegou aqui, tinha a rosa. Aqui estava o lugar da rosa. E os figos. E aí um escultor, deixa eu ver o nome dele. Não lembro o nome dele. Rodolfo Malesse. Fez essa representação com essa estátua de bronze. Aqui. E aqui as pessoas deixam as suas mensagens, fotos. Tem caneta e papel aqui atrás se você quiser escrever, deixar sua rosa. E as pessoas deixam aqui nas pedras também. Tem um lugar de oferta aqui. E as pessoas colocam aqui também. Aqui atrás também tem. Depois do horto, essa é a casa natal.
Depois da nossa visita, nós acabamos, no próximo mês a gente faz 4 anos de casados. E aí a gente resolveu fazer uma renovação de votos, assim, sem planejar nada, sem... Pois é, aproveitamos o clima, o momento, o sacerdote que já estava lá presente, ele foi O Frei Bruno. simpático, amigo, e aí renovamos votos. Renovamos os votos. Um novo anel juntinho aqui. Esse anel, ele simboliza Ele é uma réplica do anel de Santa Rita, né, do casamento de Santa Rita. que tem as mãozinhas dadas, assim, ó. Aí nós compramos E fizemos na Vila de Santa Rita. na Vila de Santa Rita mesmo, tem uma loja lá que No vilarejo vende. que ela nasceu, né? Não era a cidade onde estava o casamento. No vilarejo que ela nasceu, Rocaporena. Rocaporena. E lá vende joias. Vende joias e você pode comprar. No caso, a gente voltou para a Basílica para poder Pedir a bênção. pedir a bênção e o Frei Bruno fez a Nossa renovação de nossa votos. renovação de votos e do nada. E resolvemos vir almoçar aqui numa tratoria no meio do caminho, a gente já estava indo embora. A gente voltou para a Basílica, né, como eu falei, para receber a bênção e depois a gente seguiu estrada, subindo de volta em direção à Alemanha. Mas vamos fazer algumas paradas ainda, mas antes disso resolvemos parar numa tratoria para almoçar. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês o que a gente tá almoçando hoje. Até mais. Eu pedi esse tortellini com queijo e salsicha Maravilhoso esse tortellini, me arrependi de não ter pedido. e esse é o quê? Risoto de pera com gorgonzola.